Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast Os Prefeitos. Essa semana gravando aqui do Fomenta 2025, diretamente de Águas de São Pedro. Eu tenho aqui o prazer de receber a nossa secretária estadual de esporte, a Coronel Helena Reis. Coronel, seja muito bem-vinda. Olá, bom dia a todos vocês. Um prazer estar aqui pelo segundo ano participando desse evento em Águas de São Pedro, uma iniciativa importantíssima em que a gente tem a oportunidade de apresentar as políticas públicas do governo do estado de São Paulo, da gestão Tarcísio de Freitas, aos nossos prefeitos, aos nossos secretários e tantas outras entidades. Obrigada pelo convite. Maravilha. Secretária, você tem uma longa formação, né, na carreira militar, coronel aposentada, deputada licenciada e agora secretária, né? E aí eu acho que até pela carreira militar, naturalmente o esporte perpassou toda a sua formação e parece de alguma maneira te talhou para esse momento da sua carreira à frente de uma pasta tão importante como essa. Olha, isso é um fato, Fabiano. Eu comecei na carreira militar muito jovem, né, com 18 anos, e nós, como atividade obrigatória, tínhamos que estar nos grêmios, né? Então, fiz parte do grêmio de atletismo, de tiro e de equitação, porque era um esporte que realmente eu tinha muita dificuldade e entrei para tentar melhorar um pouquinho. Então, o esporte sempre esteve presente na minha vida, de forma amadora, claro. Eu nunca fui uma atleta de rendimento, uma atleta profissional. E, ao longo também da minha carreira na Polícia Militar, foram 31 anos na segurança pública, nós, ao longo do tempo, percebíamos a importância de projetos esportivos para a formação do indivíduo, um impacto muito grande na própria segurança pública e, claro, em outras áreas que a gente vai discorrer ao longo aqui da nossa conversa. Mas tivemos muitos projetos que fomentamos ao longo da carreira, policiais militares que se envolviam em projetos sociais, como uma forma de fazer a que nós chamamos de prevenção primária. A prevenção primária é quando você faz uma intervenção na vida do indivíduo para que ele tenha um novo foco, principalmente em comunidades vulneráveis, em que estão sujeitos a diversos desvios e interferências negativas. Então, essas interferências que a segurança pública fazia na vida do indivíduo, muitas delas por meio do esporte, que também ajuda a prevenir a criminalidade, ajuda a tirar das drogas, ajuda a tirar das ruas. Então, pelo lado da segurança pública, já tínhamos uma visão muito positiva do esporte como política pública e, atualmente, a convite do governador Tarcísio de Freitas, nós temos a oportunidade de tornar isso ainda mais efetivo. Então, é uma função que me dá uma realização pessoal muito grande, porque muitas vezes a gente atua, trabalha muito e não vê uma melhoria de algumas situações. E pelo esporte, essa mudança, ela de fato acontece. E acho que você falou muito bem sobre a intersecção do esporte com outras, né, outras áreas. Por exemplo, a segurança pública, que já em N situações se mostra, acho que até muitos filmes tratam disso, né, como muitas vezes a oportunidade de praticar um esporte muda a vida de uma pessoa, de uma comunidade e o impacto positivo que isso pode ter. Mas a gente também poderia destacar isso, por exemplo, com assim, a correlação do esporte com a saúde, com a questão do envelhecimento saudável, né, e a questão previdenciária, como isso acho que é algo importante. E eu vejo também, especialmente na sua pasta, muita intersecção, por exemplo, com a área da educação. Né? Uma série de projetos da Secretaria de Esportes, juntando e realmente assim, em sinergia com a Secretaria de Esportes. E aí, eu já fui há muito tempo, obviamente. Eu já fui aluno, participei de uma série de competições esportivas e eu vejo isso assim, na minha memória com uma saudade tão grande, e hoje eu vejo cada vez mais municípios, né, tendo esse tipo de atividade e como isso impacta e movimenta, especialmente aquelas localidades que estão fora das grandes capitais, que muitas vezes carecem de eventos que movimentam a cidade, e o esporte pode ser uma grande ferramenta para isso, né? Sem dúvida nenhuma, o esporte ele é transversal a diversas áreas. A gente destaca muito a questão da saúde, porque o esporte, ele comprovadamente previne diversas doenças, inclusive câncer.
né? Nós estamos no Outubro Rosa, é sempre importante chamar a atenção para essa questão do autocuidado. E o esporte, a atividade física frequente, rotineira, ela traz benefícios como redução do peso corporal, equilíbrio hormonal, questão mentais. Hoje a gente tem que falar muito da saúde física, mas também da saúde mental. O esporte, ele previne também uma série de distúrbios, como depressão, como, né, aquele isolamento social. A partir do momento que você tira essa pessoa desse isolamento social, leva para uma atividade saudável, então o impacto na saúde é comprovado. A questão educacional, no Brasil ainda estamos construindo essa questão do esporte como suporte à educação, mas em outros países isso já é fortíssimo. E nós sabemos que os valores que o esporte traz, os ensinamentos do esporte, como foco, superação, trabalho de equipe, tudo isso vai interferir na qualidade, do ensino. Então, nós estamos investindo fortemente por meio de programas como o programa São Paulo Olímpico, no desporto escolar, para que a criança tenha outras oportunidades de aprender uma modalidade esportiva e ser ter esse despertar para a importância do esporte como suporte à educação. E temos nas nossas competições estudantis, hoje, os nossos Jogos Escolares do Estado de São Paulo, o GESP, abrange uma população de mais de 430.000 estudantes, que é a base do desporto juvenil no nosso estado e, por que não dizer, no Brasil. Porque já que em outras competições, como Jogos Escolares Brasileiros e Jogos da Juventude, que aconteceram esse ano, os Jogos Brasileiros estão encerrando nessa semana, e o time São Paulo tem dado realmente uma lição de como que o investimento no esporte educacional ele traz efeitos duradouros. E sem falar, claro, no desenvolvimento econômico, social, inclusão social. O evento esportivo, a iniciativa esportiva, ela agrega uma série de benefícios para os municípios, para a indústria do esporte, para o setor de serviços, todos são beneficiados, porque existe uma ampla cadeia produtiva. E temos também o turismo, que é fortemente influenciado pelo um evento como esse, o Fomenta. Com certeza, quantos municípios estão aqui representados, o setor hoteleiro, os postos de gasolina, tudo isso é afetado, impactado pelo evento. E no evento esportivo, isso acontece de uma maneira muito fácil de diagnosticar, né? Na ocupação hoteleira, nos bares e restaurantes, nas farmácias, nos postos de combustível. Então, o esporte, de fato, ele é transversal, ele impacta diversas outras áreas, além, claro, de destacar, de promover algumas modalidades que vão nos dar alegria, né? O esporte é alegria. A Uhum. gente é importante ter um time para torcer, estar envolvido com, né, com alguma modalidade, seja amadora. Isso cria amizades, cria um ambiente propício para a integração social, para a inclusão. Então, eu acredito muito no potencial do esporte como política pública. E ouvindo você falar, secretária, assim, né, de foco, de trabalho em equipe, de resiliência, parece até que a gente está falando sobre empreendedorismo, né? Porque a gente está falando dos soft skills Sim. que hoje a gente fala tão importante você trazer pessoas para o mercado de trabalho com essas características, e o esporte, especialmente praticado e incentivado na escola, pode ser uma ferramenta maravilhosa para desenvolvimento dessas habilidades, né? Sim, o esporte, mesmo aqueles ditos esportes individuais, como as lutas e tudo mais, ele tem por trás um técnico, um preparador físico, Um um adversário até. fisioterapeuta, um adversário. Então, todo o esporte ele pressupõe essa questão do trabalho em equipe, da liderança, do foco, da disciplina. E a gente sabe que todas essas características, essas habilidades e atitudes que a gente relaciona fortemente com o esporte, eles vão impactar todos os setores da vida. A gente sabe que para passar num concurso, num vestibular, para perder 1 quilo que seja, você tem que ter disciplina, tem que ter foco, tem que superar Sim. algumas limitações. E isso tudo o esporte traz para a vida da pessoa de uma maneira lúdica, de uma maneira gostosa
e que vai ter resultados para a vida toda. Por isso que uma das frentes de trabalho que nós temos na Secretaria Estadual de Esportes é o esporte para a vida toda. Apresentar projetos de iniciação esportiva, não buscando talento, profissionais do esporte, alto rendimento, mas apresentar a modalidade esportiva como algo que vai agregar à vida do indivíduo, né? Nós temos, por exemplo, esse projeto Surf para Todos. Eu, particularmente, fui lá na aula, né? Uhum. Fiz a iniciação e eu senti uma alegria interior, uma realização. Falar, poxa, eu consegui. Então, isso também traz um efeito muito positivo na vida das pessoas e que você pode levar para os seus relacionamentos interpessoais, porque você tem que conviver, tem que respeitar o adversário, tem que respeitar o juiz, muitas vezes não concordando. Uhum. Isso é para a vida, você tem que respeitar o professor, o patrão, o chefe, muitas vezes não concordando Uhum. com tudo. Então, são lições que a gente desenvolve e a gente desenvolve a chamada resiliência, que é aquele voltar ao estado original depois de ter sofrido uma grande transformação, seja por meio da dor, seja por meio de uma derrota, mas a resiliência que o esporte ensina de retomar, de vir mais forte e de projetar para o futuro. Na próxima eu vou vencer, vou me capacitar, vou me empenhar e vou vencer. Então, isso são coisas que estão todas presentes em qualquer modalidade esportiva. Legal. Acho que outra transversalidade muito interessante que eu vejo na sua pasta é a questão das pessoas com deficiência, né? Eu acho que eu nunca vi o paradesporto tão prestigiado, né? Não só em investimento, mas também em cobertura, em divulgação, né? Eu tive a oportunidade quando teve as Paralimpíadas no Rio de Janeiro, eu estive lá. Fiquei absolutamente fascinado, né, com as competições, com o desempenho, mas assim, ainda naquela época era uma coisa muito nichada, você tinha que procurar muito essa informação. E hoje eu vejo que a gente começa a dar tanto destaque para aqueles, assim, para os atletas, né, seja eles olímpicos ou paralímpicos, mostrando e dando divulgação para essas conquistas. A gente teve recentemente, né, no Mundial de ciclismo, um feito fenomenal que foi super divulgado, né? E assim, eu fiquei muito feliz, obviamente, pela conquista da atleta, mas também pela divulgação e como a gente está conseguindo furar essa bolha e dar visibilidade para esses atletas, né, que disputam em alto rendimento, que são super valorizados no exterior e que muitas vezes não conseguiam chegar na primeira página, né, seja dos portais de internet ou nas notícias assim, de jornal, não conseguiam ter os seus feitos reconhecidos, né? Olha, é muito importante essa sua observação. Nós, no estado de São Paulo, nós demos um passo de gigante com o nosso Centro de Treinamento Paralímpico. Nós, nessa gestão Tarcísio de Freitas, renovamos a parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro para 30 anos. É uma parceria em que nós estamos formando a base do paradesporto nacional. É um centro de referência para todo o Brasil, e eu diria até para as Américas, em que nós temos toda a infraestrutura para a competição, a saúde, a ciência do esporte e, claro, o treinamento diário do nosso time São Paulo, que é o Uhum. time que nos representa em grandes mundiais, que nos representou nas Olimpíadas de Paris o ano passado e deu um show, ficou na frente assim em número de medalhas de Uhum. países, né, que tem já tradição também no esporte paralímpico. Então, esse investimento do governo do estado de São Paulo, ele tem dado resultados grandiosos para nós. E a gente não está falando só de alto rendimento, nós estamos falando de inclusão social. Uhum. Temos, por exemplo, na Lei de Incentivo Paulista, que é a renúncia fiscal para o esporte, projetos assim lindíssimos. Eu visitei no final do mês passado o Instituto Atom, lá em São José dos Campos. E assim, a gente percebe que é um trabalho fantástico. O time de goalball foi campeão mundial, se não me engano, foi na Finlândia, né? E assim, quando a gente ouve as histórias que estão por trás dessas pessoas, que assim recuperaram a vida, a autoestima, a independência, autonomia por meio do esporte. Então, assim, são histórias belíssimas que têm um impacto não apenas para o atleta, mas para a família.
Uhum. Porque aquela pessoa que antes tinha uma situação de dependência quase total de outras pessoas, hoje são plenamente autônomas e conquistaram isso por meio do esporte. Estão no mercado de trabalho, conquistaram isso por meio do esporte. Por isso que o governo do estado de São Paulo incentiva por meio de várias políticas públicas, em parceria com a nossa Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Mantemos o Centro de Treinamento Paralímpico, mas também projetos como curso de desenvolvimento paralímpico, que formamos mais de 130 professores da rede particular, da rede pública, para atuar com a pessoa com deficiência, principalmente a criança, fazer essa inclusão. Porque muitas vezes a criança com deficiência, ela fica ali, entre aspas, esquecidas, mas às vezes pela insegurança do professor de Uhum. envolvê-la, de trazê-la para uma quadra, levar para uma piscina Uhum. e ter algum problema. Então, por meio dessa capacitação, nós estamos promovendo a inclusão. O GESP, Jogos Escolares do Estado de São Paulo, nós temos a etapa paralímpica também, que os estudantes podem se dedicar e depois vão também para as competições nacionais e mundiais até. Nós temos aí, por exemplo, Gimnasíades, que é uma competição mundial e que sai aqui dos nossos Jogos Escolares, né, os atletas que são campeões aqui nos Jogos Escolares. E temos o Paresp, que é uma competição, são Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo também, que reúne aí atletas de várias modalidades, que tem as seletivas e que também tem feito a diferença. Então, é um investimento que eu gosto muito de ressaltar, além de formar o alto rendimento, nós promovemos a verdadeira inclusão social. São pessoas que se tornam autônomas, que vai impactar economicamente e socialmente essas famílias que têm ali, né, no esporte uma ferramenta de suporte para o dia a dia. Nós tivemos exemplos do nosso centro de formação em Votuporanga, de uma criança que começou a falar aos 8 anos, depois de começar a fazer natação. Isso é uma conquista, assim, que não tem preço, né. Então, para o autista, a gente tem visto o crescimento, de número do diagnóstico de crianças autistas, e o esporte ele se insere também nesse contexto, promovendo ali o desenvolvimento de formas que, às vezes, a gente nem, vislumbra no início. E mais efetivo, muitas vezes, que muitas terapias. Muito bom. Secretária, a gente está aqui no Fomenta, e aí eu queria fazer uma ponte. A gente já falou bastante de políticas públicas entre pastas estaduais, e eu queria agora puxar um pouco a conversa para os municípios, né? E na sua fala do painel, eu gostei muito de uma frase que é: o Estado fomenta e os municípios transformam, né? Acho não teria como concordar mais, porque assim, o Estado obviamente tem uma capacidade de fomento e de desenvolvimento de estratégias macro, mas a atuação, né, junto ao munícipe, ela acontece através das prefeituras, né? Desde que exista parceria, desde que existe engajamento e essa cadeia funcione bem. Como tem sido a sua visão, né, do engajamento e da participação das prefeituras com essas políticas desenhadas pela pasta de esportes? Olha, o município ele é fundamental para que a política pública aconteça. Tanto que a gente colocou municípios em movimento, porque o esporte remete a movimento e quando a administração pública ela foca em algumas parcerias, em algumas políticas públicas, a gente vê o resultado. O esporte, Fabiana, ele tem esse aspecto, ele dá o resultado quase que instantâneo, Uhum. né. Quando você implanta lá um projeto esportivo, não precisa ser projetos grandes, você tira lá 60 jovens e coloca para aprender uma modalidade, são 60 famílias Exatamente. impactadas. E essas famílias, elas estão, a gente tem essa frase que é famosa, as pessoas estão no município. Então, o estado, ele não é a Secretaria Estadual de Esportes, ela não é uma entidade, um órgão que operacionaliza na ponta da linha, mas nós damos as condições para que o município ele possa implantar a sua própria política pública de esporte. E aí acontece a verdadeira transformação, Uhum. porque uma criança que é incluída, seja por meio do desporto escolar, né, no contraturno escolar, ela deixa de estar numa situação de vulnerabilidade social,
pai e a mãe fica mais tranquilo para se dedicar ao seu trabalho, às suas ocupações, sabendo que seu filho está protegido, ele está numa iniciativa saudável, ele não está lá sujeito a uma interferência ruim qualquer. Uhum. E dessa forma, a gente vai fazendo uma grande construção. O nosso estímulo aos municípios é que tenham essas políticas públicas estruturadas. Nós do Estado estamos também fazendo essa lição de casa, de criar uma política pública de esporte escrita, que virou projeto de lei, que vai para a nossa Assembleia Legislativa. Então, estruturar essas políticas públicas para que elas sejam políticas de Estado Uhum. e não de governo, de um único governo. Eu gosto de esporte, trago boas ideias, começo uma série de projetos, daqui a alguns anos essa equipe é trocada naturalmente, faz parte do nosso processo democrático, e as políticas públicas muitas vezes são encerradas sem assim, que todo o seu potencial seja explorado. Então, nós estamos incentivando que os municípios tenham projetos concretos, deem as mãos com o Estado na realização de eventos esportivos, na realização de projetos, na melhoria da infraestrutura, para que, de fato, todos esses benefícios de política pública e de desenvolvimento econômico que nós vimos falando até agora, para que eles sejam sentidos de uma forma melhor lá na ponta da linha, Uhum. lá no pai, na mãe, na criança, no nosso 60 mais, na nossa pessoa com deficiência. A política pública só é efetiva quando ela chega a essas pessoas. Então, o nosso objetivo aqui no Fomenta é esse: mostrar caminhos por meio dos quais os Uhum. municípios podem estar próximos, caminhar lado a lado conosco nessa formação, nessa mudança estratégica de pensar o esporte, Uhum. porque muitos ainda veem o esporte como gasto, então como investimento. Essa visão a gente precisa mudar. Legal. Agora a gente está começando a chegar no final da nossa conversa, mas eu queria trazer uma outra fala e conectar com uma fala que o presidente aqui da Ampesp trouxe, né, da necessidade, da oportunidade dos municípios de muitas vezes buscarem o seu diferencial, né? Cada cidade é diferente, mas como é que eu, no meu prefeita, no meu município, crio alguma coisa ou potencializo alguma coisa que já tem de importante no meu município e destaco ele na minha região, no meu estado, não. Obviamente, eu acho que as modalidades esportivas são uma oportunidade como essa. No Brasil ainda, eu acho que se fala demais de futebol, né? Você liga com qualquer programa esportivo, é 99% de futebol e 1% para as outras modalidades que existem. Mas a gente vê no estado de São Paulo modalidades como o golfe, como o beisebol, né, como o handebol, como o futebol de salão, que tem as suas torcidas fanáticas, né, encontram patrocinador, encontram, né, uma maneira de promover competições interessantes e cidades que acabam se associando muito com esses esportes, né? Como é que você vê a oportunidade assim usando, por exemplo, né, a lei paulista de incentivo a esportes e os meus fornecedores, as empresas instaladas no meu município. E aí eu, como prefeito ou prefeita, vejo que eu tenho uma modalidade esportiva interessante que pode ser um diferencial do meu município. Como é que eu posso articular isso tudo para que eu consiga gerar um movimento efetivamente e relevante para destacar o meu município? Olha, excelente questão. Nós, inclusive, temos um mapa do estado de São Paulo apontando as potencialidades, né? Não estava nessa apresentação, que mostra a potencialidade de turismo náutico, turismo de trilhas, que são esportes Eu não conheço o material. atrelado ao turismo. É. Ou seja, nós estamos trabalhando, inclusive, é importante ressaltar isso, numa parceria com a Secretaria Estadual de Turismo, traçando alguns guias do turismo esportivo. Nós lançamos no ano passado o guia dos estádios, por exemplo. Uhum. Um estádio que você tenha, por exemplo, em Barueri, em Santos, enfim, pode se tornar um grande atrativo turístico. Uhum. E a gente vê muito isso em outros países, em que você cria ali produtos Sim. para venda, a apresentação, a história do esporte, a história do clube, tudo isso é movimento. Uhum. Mas assim,
pegando pelo lado da natureza mesmo, né. Tem o nosso litoral que é riquíssimo e que pode ali você já pode apresentar uma série de modalidades esportivas. Nós temos os rios, projetos como o Navega SP, que foi um projeto que já foi da Secretaria de Esportes, infelizmente ele foi descontinuado, mas que aproveitava todo aquele potencial dos rios, né, para o turismo náutico. Uhum, A Secretaria de Turismo inaugurou muitos piers em algumas cidades, que isso uhum, também fomenta o esporte. Então, cada cidade pode descobrir a sua vocação, ou pela tradição, né? Poxa, Franca tem lá a tradição no basquete, dali saíram grandes nomes, tem muitos títulos. A gente vê cidades que têm a tradição do vôlei, do biribol, né, que uhum. nasceu lá em Birigui, lá naquela região. Enfim, você pode descobrir o potencial esportivo do seu município pela tradição, são esportes que têm ali um histórico. Ah, Registro tem lá a colônia japonesa, então os esportes de luta são muito fortes. Ou que você tenha um atrativo natural que propicie a realização desse esporte. Esportes radicais, a gente tem um número de adeptos Muito enorme. legal. Então você pega Brotas lá para fazer lá boia cross, o como chama? O rafting. Uhum, Rafting, exato. Tem vários uhum, esportes que podem ser aproveitados ali. Temos o balonismo em Boituva, o próprio rodeio, né, de Barretos, peão de rodeio é atleta, e uhum. tá lá, tem uma repercussão mundial aquele evento. Então, cada cidade pode detectar ali a sua vocação esportiva, fazer esse projeto, tem que escrever o projeto. Muitas vezes nós abrimos editais, por exemplo, como eu exemplifiquei, do fomento para entidades, para centros de formação esportiva, e o município pode apresentar esse projeto. Ou pode apresentar para a Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, temos Uhum. também a lei federal. Então, são várias possibilidades, e depois você pode captar junto aos empresários locais. No caso da lei estadual, é o ICMS, no caso da federal, é o imposto de renda. Então, fazer a captação junto às empresas locais, regionais, que vão ser também impactadas positivamente. São programas que têm a chancela do governo do estado de São Paulo, que vai conferir toda a parte formal, né? Então, assim, existem muitas possibilidades para que o município ele se destaque por meio do turismo esportivo. São rotas de cicloturismo, né? Dá para fazer o casamento aí, a composição do turismo religioso, por exemplo, Uhum, aquelas caminhadas, né, da fé uhum, né, de outras vocações que aquele município tenha. Você concilia isso, transforma isso numa rota oficial de caminhada, com uhum. sinalização. Às vezes a sinalização esportiva ela é barata para Sim. você colocar no caminho dessas pessoas, colocar, às vezes, alguma infraestrutura para o ciclista, para a pessoa que está fazendo a caminhada, ter ali um ponto de descanso, uma área de contemplação. Então, são todos benefícios que o município pode agregando às suas rotas ou aquela modalidade que já é tradicional no município, e com isso crescer, trazer eventos, né? Uhum. E a gente faz também eventos no interior, a gente não foca só na capital. Nós temos, claro, né, São Paulo é a capital dos grandes eventos, mas é possível, por exemplo, a gente já teve virada automobilística em Birigui, em que lá o cartódromo local teve o incentivo do Estado para esse evento automobilística. Tivemos aí jornadas esportivas por todo o Estado, Jogos de Inverno em José Bonifácio, jornada em Ibirá, jornada esportiva, travessia do Canal, lá em Pereira Barreto, todos eventos que têm o suporte da Secretaria Estadual, mas que é uma vocação local. Tudo bem. Olha, eu tenho acompanhado um pouco das suas redes sociais, assim, tá viajando, hein, secretária? Bastante, bastante. A gente temos um mapa também, né, que a assessoria aqui, o Marquinhos Cardoso está fazendo, com todos os pontinhos onde eu já estive levando esporte, levando campo competição, inaugurando equipamentos. Então, a gestão Tarcísio de Freitas tem sido uma gestão presente nos municípios. Essa iniciativa da caravana 3D, de estar lá levando diálogo
desenvolvimento econômico e dignidade, isso é uma postura da nossa gestão e nós temos estado presente para conhecer a realidade, para acolher as demandas, para fazer boas entregas. Maravilha. Bem, eu conversei aqui com a nossa secretária estadual de esportes, que eu sei que tem agenda ainda para correr no interior, então eu não posso segurá-la mais muito tempo, mas queria agradecer muito a oportunidade de ouvi-la. Acho que tem muita coisa legal, né? Eu fiquei com vontade de conhecer o centro de formação lá do Paradesporto, gostaria muito de poder conhecer Vamos agendar uma visita. essa estrutura e depois vou me aprofundar nesse mapa das vocações das cidades, porque, assim, obviamente tem uma conexão total com o turismo, e aí a gente marca um outro papo para poder aprofundar sobre isso. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu abraço aqui a todos os participantes do Fomento e para todos os prefeitos, né, que nos assistem e que podem obter mais informações nas nossas redes sociais. Temos aí SP no Esporte, a rede social da Secretaria, Coronel Helena Reis, que é a minha rede, e o nosso site, né? Basta buscar lá a Secretaria Estadual de Esportes, com todas as nossas iniciativas, projetos e possibilidades de parcerias. Maravilha. Muito obrigado. Até o próximo episódio.